Ok, pessoal, vamos falar sobre o laboratório baseado em microcomputador, MBL. Né? É uma ferramenta inovadora pertencente à nova tecnologia educacional e consiste na integração de dispositivos físicos de controle e interfaceamento de sensores e de programas aplicativos de coleta automática, tratamento e exibição dos dados em diversos formatos, cuja principal característica é a coleta de dados em tempo real. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho uma interface que vai fazer a leitura dos dados coletados por um sensor. No caso aqui eu estou verificando um sensor de temperatura e um sensor de pH. Okay? Esses sinais eles são captados pela interface e jogados no computador que tem um software nativo. Tá? Pode ser também feito através da planilha Excel. Eu posso usar o Excel como coleta de dados e fazer o gráfico ao mesmo tempo, ou através de um software nativo que me permite realizar operações de análise e tratamento dos dados. Ok? Beleza. Ok, vamos então mostrar como é realizada a experiência. Vou clicar aqui, ele está tomando os dados e eu vou fazer agora. Então vocês podem ver que eu fiz uma análise de dados. Posso obter agora a tabela referente, tem o gráfico aqui, e se eu quiser fazer uma outra, eu também posso fazer isso, ok? Vou fazer um outro gráfico agora, tá? Ok? Observe que eu tenho os dois gráficos aqui, né? Então eu posso fazer comparação de um resultado com outro resultado. Posso também aqui ter a tabela para poder fazer uma avaliação. Beleza? Ok, então o que acontece? Nós vimos o vídeo do bloco passado que eu fiz dois gráficos através de um experimento, aonde a análise desses gráficos vai permitir com que eu possa entender o fenômeno, porque eu preciso realizar avaliações nos parâmetros desse fenômeno para poder entender o que está acontecendo, para poder entender os conceitos de velocidade, aceleração e vai por aí afora, ok? Então, para acontecer isso, eu preciso com que o aluno possa realizar o experimento com variações. Às vezes eu preciso de 5, 6 variações no fenômeno para poder que o aluno consiga entender o que está acontecendo. E o MBL, que é o Kit Science Cube, que é um MBL, ele vai permitir com que eu faça isso no tempo que é alocado para o laboratório. Então o professor tem 1 hora de laboratório, em muitos casos ele só consegue fazer um experimento. Significa que ele não vai poder realizar variações e o aluno não consegue entender. E o que acontece? O professor leva isso para uma receita de bolo, né? Ou seja, aquele laboratório tradicional, onde o tempo, que é um fator importante, o laboratório desse professor não trabalha isto. Então significa que não é apenas uma experiência. É preciso, no laboratório investigativo, que o aluno repita o experimento várias vezes, com variações dentro do fenômeno, para que ele possa entender, ok? Beleza, então. Ok, então aqui nós temos uma experiência no qual nós vamos estudar o movimento uniforme, né? E o movimento uniforme, ele é caracterizado por uma linha reta, uma equação de primeiro grau. Quando o aluno vai fazer o experimento, no caso aqui nós temos um sensor de posição, né? Ele movimenta o objeto ao longo de um trilho, não precisa do trilho, você pode fazer isso em cima de uma mesa, né? E o que acontece? Ele vai obter esse gráfico aqui, e esse gráfico, na realidade, não tem nenhuma cara de movimento uniforme. Por quê? Porque isso é real. Você vai ter
tipo de gráfico, porque na região que inicia-se o experimento, eu tenho um objeto em repouso, então a velocidade dele é zero, ok? Depois eu começo a movimentar, eu vou ter um movimento variado, então a velocidade é variável porque ele tem uma aceleração. Aí eu mantenho essa velocidade constante e ele vem, mas observe que não é uma linha reta, ele tem aqui uma curvinha na região de A2 a 3, que pode ser considerada uma linha reta. Mas como é que eu vou calcular a velocidade? Porque eu vou precisar, nessa região, desse ponto de A2 até A3, passar aqui uma linha reta. Então eu faço, através do software, um ajuste dos pontos. Eu seleciono o ponto A2 e o ponto A3, faço essa seleção e consigo então obter a velocidade. Então, a análise do gráfico fica sendo com velocidade zero de repouso, no tempo t igual a zero, né? Depois eu tempo t que eu inicio a experiência. O tempo t igual a zero até o tempo que eu inicio a experiência, a velocidade é zero, ele está em repouso. Depois eu tenho de A1 até A2, eu vou ter um movimento uniforme, porque velocidade zero para uma velocidade v constante significa que houve uma variação de velocidade. Isso é provocado por aceleração. Depois eu consigo manter essa velocidade constante, né, aproximadamente constante. E aqui entre o A3 e o A4 eu tenho uma desaceleração, ou seja, a velocidade está variando de um termo constante para chegar até uma velocidade zero, que vai ser repouso, ok? Então, com isso, eu mostro que o real não é aquilo que você encontra no livro. Então, o aluno começa a entender o fenômeno de movimento uniforme, que é, na realidade, um estudo dentro de um intervalo de tempo em que eu desprezo o início onde ele começa constante e fica constante até um determinado intervalo, tendo depois disso movimento uniformemente variado, onde a velocidade ela varia. Então tem uma aceleração, aqui uma aceleração crescente e aqui uma aceleração decrescente. Então eu trago a realidade da vida para o indivíduo, aonde agora eu forço com que ele observe isso dentro do seu dia a dia, que é diferente do que ele vê dentro do livro texto, ok?